David Bowie não apenas mudou as regras do jogo, ele reinventou o próprio tabuleiro quando percebeu que, para conquistar o mundo, precisava deixar de ser humano e se transformar em um deus alienígena. No início dos anos 70, o cenário musical estava saturado de bandas de rock tradicionais, com jeans rasgados e posturas previsíveis. Mas Bowie olhou para toda aquela normalidade e decidiu que a resposta para o seu sucesso não estava em quem ele era, mas em quem ele poderia se tornar. O que pouca gente lembra é que, antes de se consolidar como o camaleão do rock, ele passou quase uma década batendo na trave, lançando músicas que ninguém ouvia e mudando de estilo desesperadamente em busca de atenção. Ele tentou o mod, tentou o folk, tentou o pop psicodélico, e a verdade cruel é que quase ninguém se importava, deixando o jovem David Jones à beira do esquecimento e do fracasso absoluto. A virada de chave aconteceu quando ele compreendeu que a música popular não era apenas sobre som, mas sobre teatro, ilusão e a criação de uma mitologia moderna que pudesse chocar e fascinar ao mesmo tempo. Foi dessa obsessão por ficção científica, teatro mímico japonês e a decadência do glam rock que nasceu Ziggy Stardust, um rockstar extraterrestre de cabelos vermelhos espetados, botas de salto alto e maquiagem futurista que veio à Terra para nos salvar do apocalipse. Ao assumir essa identidade, Bowie não apenas conseguiu o sucesso que tanto perseguia, mas fundiu música, moda e comportamento de uma forma tão visceral que as fronteiras entre o criador e a criatura começaram a desaparecer perigosamente. Você vai entender agora como essa transformação radical salvou a carreira de Bowie, redefiniu os limites da identidade de gênero e da performance artística, e como o peso de carregar um ser alienígena quase destruiu a mente do próprio cantor. Para entender a magnitude do que Ziggy Stardust representou, precisamos voltar para o final dos anos 60, quando David Bowie era apenas um artista frustrado tentando encontrar seu espaço em Londres. Ele já havia tentado de tudo, e embora tivesse alcançado um sucesso isolado com a música Space Oddity em 1969, pegando carona na chegada do homem à Lua, o público e a crítica ainda o viam como um artista de um sucesso só. Seus álbuns seguintes, apesar de artisticamente ricos, falharam em gerar o impacto comercial necessário, e a pressão da indústria fonográfica começava a sufocar suas ambições. Bowie sabia que precisava de algo revolucionário, algo que quebrasse a barreira do que era considerado aceitável na televisão e nos palcos da época. Ele olhou ao seu redor e absorveu tudo o que havia de mais marginal e vanguardista. O visual andrógeno do teatro kabuki, o niilismo das ruas de Nova York personificado pelo Velvet Underground, a teatralidade de Iggy Pop e a estética espacial que fascinava o mundo na virada daquela década. O insight brilhante de Bowie foi perceber que o público não queria apenas ouvir uma boa canção. O público queria escapar da realidade cinzenta do cotidiano e mergulhar em uma fantasia completa. Em 1972, ele reuniu uma banda poderosa que viria a ser conhecida como The Spiders from Mars, cortou o cabelo, tingiu os fios de um vermelho berrante e assumiu publicamente a persona de Ziggy Stardust. Quando ele subiu ao palco pela primeira vez com aquele visual, o mundo da música sofreu um choque cultural do qual nunca mais se recuperaria. A narrativa criada para o álbum é uma das construções conceituais mais fascinantes da história da arte pop, girando em torno de um planeta Terra que tem apenas mais 5 anos de existência devido à falta de recursos naturais. Nesse cenário apocalíptico e sem esperança, os jovens encontram consolo na figura de Ziggy, um mensageiro alienígena que se torna o maior astro do rock do planeta, pregando paz, amor e excessos. Mas a genialidade de Bowie não estava apenas na história contada nas letras das músicas, e sim no fato de que ele decidiu viver essa história na vida real, agindo como Ziggy Stardust 24 horas por dia, dentro e fora dos palcos. As entrevistas de rádio e televisão não eram mais respondidas por David Bowie, mas sim pelo próprio personagem, que falava com um distanciamento enigmático e uma autoconfiança magnética. Essa fusão completa entre realidade e ficção gerou uma obsessão avassaladora nos fãs, que começaram a copiar o visual, a maquiagem e o comportamento andrógeno de Ziggy, transformando o rock em um movimento de libertação de identidade. Bowie desafiou abertamente os padrões de masculinidade da época usando vestidos, maquiagem pesada e saltos altos, mostrando que a identidade era uma tela em branco onde qualquer um poderia pintar o que quisesse. Em uma época em que a homossexualidade havia sido descriminalizada há poucos anos na Inglaterra, a postura destemida de Ziggy Stardust ofereceu um refúgio e uma voz para milhares de pessoas que se sentiam marginalizadas e inadequadas. Musicalmente, o álbum foi uma obra-prima de transição.
unindo o peso do hard rock com a melodia do pop de forma impecável, impulsionado pelas guitarras cortantes de Mick Ronson e pela performance vocal teatral de Bowie. Canções como Starman invadiram as rádios britânicas e a histórica apresentação no programa Top of the Pops mudou a vida de uma geração inteira de futuros músicos que assistiam à televisão naquela noite, perplexos com aquele ser de macacão colorido que apontava diretamente para a câmera. O sucesso foi imediato e avassalador, transformando Bowie no artista mais falado do planeta e levando a turnê de Ziggy Stardust a lotar arenas na Europa, nos Estados Unidos e no Japão. No entanto, criar um monstro de popularidade tão imenso trouxe consequências psicológicas profundas para o artista, que começou a perder o controle sobre a própria criação. À medida que os meses de turnê avançavam, alimentados pela exaustão física e pelo consumo crescente de substâncias ilícitas, Bowie começou a confessar a amigos próximos que já não sabia onde terminava o David Bowie e onde começava o Ziggy Stardust. O personagem estava engolindo o criador, e a adoração quase religiosa dos fãs fazia com que ele se sentisse genuinamente preso àquela identidade alienígena e autodestrutiva. A linha entre a performance artística e a sanidade mental tornou-se perigosamente tênue, e Bowie percebeu que se não matasse Ziggy Stardust, o personagem acabaria matando ele. A decisão de encerrar a era mais lucrativa e famosa de sua carreira até então foi tomada em segredo absoluto, culminando em um dos momentos mais dramáticos e teatrais da história do rock mundial. No dia 3 de julho de 1973, durante o último show da turnê no Hammersmith Odeon, em Londres, Bowie olhou para a plateia histérica e anunciou, antes da última música, que aquele não era apenas o fim da turnê, mas o último show que eles fariam individualmente e como grupo. O anúncio chocou os fãs, a imprensa e até mesmo os membros de sua própria banda, que não sabiam dos planos do cantor de aposentar o personagem de forma tão abrupta. Ao assassinar artisticamente Ziggy Stardust no auge de sua popularidade, Bowie provou que sua prioridade nunca foi o conforto do sucesso garantido, mas sim a busca incessante pela evolução e pela reinvenção criativa. A morte de Ziggy limpou o terreno para que Bowie pudesse criar dezenas de outras personas memoráveis nos anos seguintes, como Aladdin Sane e o Finn White Duke, consolidando sua reputação como o maior camaleão da cultura pop. O legado dessa era, contudo, permaneceu intacto e moldou as bases de tudo o que entendemos por estética pop moderna, influenciando diretamente movimentos como o punk, o new wave, o gótico e o visual kei japonês. Artistas das décadas seguintes, de Madonna e Lady Gaga a Prince e dezenas de ícones do pop atual, herdaram diretamente de Bowie a lição de que a imagem, o visual e a narrativa são tão cruciais quanto as notas musicais para a criação de um verdadeiro mito. Com Ziggy Stardust, David Bowie provou que a música pop poderia ser uma forma de arte total, um espelho das angústias de uma geração e um portal para universos inteiros que antes só existiam na imaginação de um jovem sonhador de Londres. Se você quer continuar descobrindo as histórias mais fascinantes, os segredos dos bastidores e as trajetórias dos maiores ícones que moldaram o mundo da música e da arte, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Deixe o seu like se você gostou dessa viagem no tempo e comente aqui embaixo qual é a sua música favorita da era Ziggy Stardust e como você acha que o visual de David Bowie mudou a história da cultura pop.